Pronto para mais um cafezinho e vamos falar de mentoria, carreira, mindset, crescimento, carreira de sucesso, essas coisas, vamos lá? Hum, esse cafezinho aqui, eu quero falar sobre carreira em geral, assim, sei lá, explorar alguns temas, né? E aí, assim, eu pedi ajuda aqui às IAs do YouTube pra... Na verdade, assim, o YouTube tem uma abinha chamada sugestões, né? Aí eu vi lá, from zero to... de 0 ao 7O, o Anti-Mentor Career Path. Eu fui um anti-mentor. Eu gostei dessa história, né? E aí eu quero falar de carreira de uma maneira fora do comum, né? Assim, vamos começar aqui, né? O primeiro todo mundo procura uma carreira de sucesso, né? Mentor, pessoal de mentoria quer falar de carreira de sucesso, carreira de sucesso, carreira de sucesso. E assim, tem muitas questões aí. Primeiro, a definição de sucesso. O que é uma definição de sucesso? Eu me lembro, assim, uns 10 anos atrás, eu fui num evento, né? Teve uma palestra lá com um moleque super novo, assim, tipo, seus 28, 29 anos, que era uma palestra assim, como eu saí de júnior pra gerente em 2 anos, né? Que eu até vi a palestra e falei assim, cara, que palestra babaca, né? Assim, desculpa se essa pessoa me vê, né? Mas era uma palestra que a gente via ali que tinha um negócio chamado viés de sobrevivência, né? O que é o viés de sobrevivência? Caso você não saiba o que é o viés de sobrevivência, eu já devo ter falado 500 vezes isso aqui, mas deixei lá pelos meus primeiros cafezinhos, né? Viés de sobrevivência é quando assim, na Segunda Guerra tem um aviãozinho que pensa assim, ó, todos os aviões que voltaram para a base tinham tiros nesse local, onde a gente tem que reforçar a base, né? E aí as pessoas, vamos reforçar onde tem o tiro, né? Não, não, a gente não tem que reforçar onde tem o tiro. A gente tem que reforçar onde não tem o tiro, porque a gente não tem que se perguntar quem voltou para a base, é quem não voltou para a base que foi. Então, onde foi atingido, né? Onde é atingido naquele ponto que aí você não volta para a base, né? E aí, assim, né, o moleque, ele falou só das qualidades que ele fez, né, e não assim, tipo, olha, se você quer crescer, você tem que olhar, primeiro para assim, você tem que olhar assim, olha para cima e ver quem que tá lá em cima. Aí vê assim, o que essas pessoas têm em comum? O que eu tenho em comum com ela? O que elas têm em comum entre elas é o mesmo que eu tenho em comum eu com elas? Se não for, esquece. Você não vai subir ali, né? E aí não é assim, nossa, então eu não vou crescer nunca. Não, não, não. Você pode crescer. Só tem que escolher o ambiente, né? Eu falo muito assim, tipo, que a gente não cresce em ambientes inóspitos, né? Isso, cara, assim, eu trabalhei em 7 empresas, né? Eu acho que das 7 empresas teve uma empresa que era, assim, a empresa que eu tô hoje, ela é muito boa, tanto que eu tô aqui há 6 anos, né? Na verdade, eu vou completar 6 anos na próxima semana, né, na empresa, né? Mas tinha empresa que era totalmente inóspito. E assim, eu lembro que esses dias eu tava passando no LinkedIn, que raramente faço isso, né? E aí tava o agradecimento de um rapaz lá que trabalhava comigo, que agradecendo assim, desde o primeiro dia tal pessoa me deu mentoria. Eu falei, putz, tal pessoa nunca me deu mentoria, tal pessoa nunca conversou comigo. E era uma liderança bem próxima de mim, assim. Eu falei assim, nem a outra liderança conversou comigo. Nenhuma liderança. Eu falei assim, aí eu falei assim, nenhuma liderança conversou comigo. Tipo, eles me contrataram, me botaram ali, ó, faz seu trabalho aí, beleza, né? Enquanto outras pessoas que eram parecidas com ele, botou ali, olha, cara, como é que você quer crescer? Quais são os seus sonhos? Tipo, ninguém fez isso, né? Então, assim, quando você tem essa liderança que vai chegar perto de você e vai te propor, olha, cara, o que você quer ser aqui, não sei o que, não sei o que, aí você tem um ambiente que é um ambiente amigável para você crescer. Mas assim, se você tá num ambiente que ele é hostil, a dica que eu dou, fica enquanto tá bom. Depois sai, aprende o máximo e sai. Não fica em ambiente hostil, porque em ambiente hostil você não cresce. Aquela balela de história de superação, isso é balela, é mentira, é história para você ficar num lugar inóspito que você nunca mais vai crescer. É isso. Essa história a gente adora história de superação, né? Ai, eu não sei quem saiu do ambiente, não sei o que, sofreu e conseguiu alcançar. Puta história babaca. Porque assim, cara, não, então você tem que sofrer. Eu não quero sofrer, cara. Eu quero chegar numa empresa, eu quero que as pessoas falem assim: olha, aqui você pode ter uma carreira assim. E quando eu chegar assim num ponto de tipo, cara, ó,
eu acho que assim, você está crescendo bastante e a empresa não tem potencial de fazer você crescer. Porque isso é sério, às vezes a empresa não tem. Assim, você pode olhar assim, tipo, a empresa, cara, a empresa pode criar mais vaga? Pode criar mais vaga, mas ali, tipo, tem 10 pessoas que estão tentando ser um sênior, mas só só dois vão ser, né? Na verdade, na maioria dá, mas assim, né? Tem empresa que, sei lá, né? Vou tentar ser bonzinho, né? E aí você fica gargalado aí. Mas a empresa podia falar assim, ó, cara, a gente faz o seguinte, ó, vai procurar outra vaga, a gente te indica, não sei o quê, para você crescer. Porque as empresas que poderiam pensar em pessoas que crescem, né? As pessoas crescerem. E, cara, tem empresa que acontece isso com algumas pessoas, né? Com algumas pessoas, né? Então, assim, a grande questão é você encontrar um ambiente que ele é amigável para você. Se o ambiente não é amigável, esquece, cara. Esquece, você não vai crescer. Você não tem como dar soco em ponta de faca. Porque se as pessoas te querem que você cresça, elas querem que você cresça. Se elas não querem que você cresça, elas não querem. Isso é óbvio. Não vai um dia o seu chefe acordar assim: Nossa, eu acho que eu vou promover o Vitor. Eu tive um ápice aqui enquanto eu ficava nos meus 10 minutos refletindo sobre a vida, que eu acho que ele merece uma vaga. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. E aí você vai crescer com. Cara, e aí o outro ponto que assim, né? A gente fala muito, né? Que você vai crescer, você vai ter sucesso se você trabalhar, se você trabalhar, se você trabalhar, se você vai trabalhar. Eu digo que crescer e ter sucesso, ter um. Assim, eu comecei a falar do que é sucesso pra gente, né? Mas eu não vou concluir com isso, né? Esse negócio de crescer, eu acho que são dois fatores principais, né? Que é assim, você tá num lugar que ele é amigável com você, vai te dar oportunidades, porque se ele não te der oportunidades, você não vai conseguir, né? E o segundo você ter um preparo para isso, né? Você tem um preparo ali, você tem um estudo bem qualificado para estar naquela posição ali. Cara, o que a gente vê assim, por exemplo, eu tava vendo sobre gestão nesses dias, né? Eu pensei em gravar alguns cafezinhos sobre gestão, sobre crise de software, né? E eu comecei a ver assim, tipo, que muitas das questões pessoa falando mal de agile, pessoa falando mal de gestão de projetos, cara, tudo isso aí já está resolvido. Isso aí já tem soluções, né? Só que o que a gente falha é o que? A falta de preparo, né? E a falta de preparo talvez esteja na outra ponta aqui, né? Porque as empresas dão oportunidades não para quem tem preparo, né? Elas dão oportunidades para quem é amigo, para quem é próximo, para quem é brother, ali, para quem é igual, né? Isso é muito real no mundo. E é injusto pra caralho. Assim, pra caramba, assim. Eu odeio isso de, tipo, cara, as pessoas estão promovendo os iguais. Mas, assim, enquanto eu não for dono do meu espaço, né? Tipo, a gente tem que navegar de acordo com ou brigar, né? Tipo, sei lá, né? Mas voltando a falar aqui, né? Tem esse binômio, né? O binômio de tipo o binômio não, né? Tem esses dois fatores, né? O fator de você estar no ambiente amigável, né? E você estar preparado para aquilo, né? Eu estava até pensando assim esses dias que como que o software está se caminhando por uma crise por falta de preparo, né? A gente vê ali um monte de sistema, os sistemas eles ficaram absurdamente mais complexos nos últimos 15 anos, né? Assim, a gente começou a falar de microserviço, né? Eu tava falando de microserviço, e aí, assim, o microserviço começou a ficar cada vez mais complexo, mais complexo, mais complexo, e o que a indústria tem feito? A indústria tem partido para um achatamento dos skills, né? Um achatamento do conhecimento. Eu tô cada vez escolhendo pessoas que têm menos qualificação, e aí nada contra, galera. Assim, por mim, a gente teria um mercado com pessoas de alta qualificação, né? Pessoas altamente ali, com longa experiência, com bem remuneradas, né? Mentorando e cuidando de pessoas com baixa, que acabaram de entrar no mercado, né? Assim, a gente romantizar esse mercado que a pessoa luta para conseguir o seu espacinho. Aí o que a pessoa faz? A pessoa fica escrota, né? Porque não sei o que, lutei pra estar aqui, não sei o que, venci. Gente, todo mundo lutou, cara. Tipo, todo mundo lutou.
exceto algumas pessoas, né? Algumas pessoas que já nasceram com a bunda pra cima, né? E aí conseguiram, ou sabem mentir muito bem, que tem essa coisa também, né? Para você ter uma carreira de sucesso, cara, você tem que ter um. Assim, sucesso pra você tem que ser um mentiroso nato, né? Teve uma vez, cara, meu primeiro emprego, né? A gente tava numa empresa. Aí o cara entrou como estagiário comigo, né? E aí no terceiro mês de trabalho, ele pegou umas funcionalidades lá. Não, terceiro mês não, ficou acho 6 meses. Uns 6, não ficou um ano, não. E aí ele conseguiu um emprego muito bom num banco lá, com, sei lá. E aí assim. E aí veio a diretora, a gerente de projeto conversar comigo. Falou assim, ó, Vitor, tem essa funcionalidade aqui, eu quero que você cuide dela, porque tal pessoa tava cuidando dela, não sei o que. Aí eu, peraí, mas assim, qual que é a intenção disso? Não, porque ele fez uma apresentação pra gente que a gente precisava se preocupar com tal. Eu falei, você não precisa se preocupar com outra coisa, não. Aí ele, não, mas assim, então o que você sugere? Eu falei, sugiro que a gente apague isso, que isso aqui é perca de tempo. Não, mas ele fez uma apresentação. Eu falei, tá, então mostra a apresentação dele, porque assim, o que, o que eu tô vendo aqui é uma coisa que é uma necessidade que a gente não tem, né? E aí, quando a gente conversando, ele falou assim, tá, mas. Ela ficou assim, tá, mas a gente não precisa disso? Eu falei, não. Tipo, isso não é um problema. Porque o cara convenceu que existia um problema gigantesco que ele tinha que lidar, e ele tava ali cuidando daquele problema que não era problema. E aí talvez ele tenha partido para outra, que é tudo assim, convencendo. Ele tenta sempre convencer as pessoas de que elas têm um problema que não existe, né? E aí as pessoas compram o problema dele, compram. É um excelente vendedor. É um excelente vendedor. Só que assim, tipo, tá vendendo coisa que você não precisa. É um vendedor sem ética, né? Tá vendendo coisa que a gente não precisa. E esse é um típico caso de pessoas que crescem absurdamente na carreira. O cara chega lá em cima, porque ele está convencendo um bando de gente a comprar coisa que não precisa, né? Então, esse é um dos casos de carreira de sucesso, né? E aí eu fico naquele ponto, né? De definir aqui, eu chego no meu último ponto, né? O que é sucesso, assim, tipo... Você já parou para pensar o que é sucesso? Sucesso é eu virar bilionário, eu conseguir vender minha startup, e aí eu vou me aposentar e ficar ali curtindo meus milhões, comprando. Cara, isso não é sucesso. Isso, isso é fracasso. Isso é fracasso. Por exemplo, você está construindo um negócio que você quer se livrar dele o mais rápido possível para você conseguir dinheiro. Vai roubar um banco, se for o caso. Tipo, se você quer fazer isso aí, vai fazer outra coisa, né? Porque se você está construindo um negócio que a sua intenção é se desfazer daquilo o mais rápido possível para você ficar só com dinheiro, isso para mim é fracasso absoluto. Eu gostaria, na minha visão de sucesso, eu gostaria de construir um produto que eu ficasse ali anos e anos e anos trabalhando naquele produto, que fosse interessante, que eu sentisse que as outras pessoas têm eles têm uma que eu ajudo as outras, porque eu faço parte da sociedade. Tudo que eu quero. O meu ideal de sucesso é eu sentir, tipo, puta, eu faço parte da sociedade. Eu construo esse negócio chamado civilização, que eu tenho uma pedrinha aqui que eu coloquei aqui nesse negócio, que fui eu que coloquei, né? E eu acho que isso é o ideal de sucesso. O ideal de sucesso não é, tipo, eu vender um negócio, eu me desfazer de um negócio que eu criei para eu conseguir um dinheiro, para eu construir o meu próprio império. Não, tipo, eu não quero ser imperador, não quero ser rei, né? E aí o que fica, né? É que essas pessoas eles acabam, sei lá, isolando não, criando pequenos feudos, né? A gente volta no, tipo, isso não é tecnofeudalismo, tá, galera? Mas assim, eles acabam criando pequenos feudos ali, que eles muitas vezes criam uma sociedadezinha deles ali, ao redor dele, um monte de gente puxando o saco deles, né? Não tô dando direto pra ninguém, tá, galera? Tô dando direto pra ninguém, assim, zero aqui, né? Isso é de que eu vejo de pessoas que, histórias de C-level aí, que contam, não, porque eu vendi minha empresa por não sei quantos bilhões, e aí é até engraçado, né, que uma dessas histórias, né, que a gente vê, eu vi isso numa notícia, né? A história começou o seguinte, né? O rapaz era um engenheiro de computação, não era engenheiro de computação não, né? Ele era um programador que vendeu um software bilionário pro Vale do Silício, e aí ele tava fechando o Fernando de Noronha para um casamento, né? A história é essa, saiu na Folha, né? Aí eu olhei assim, vou dar uma piscina na história desse moleque aqui, quero saber. O moleque tava casando com 26 anos lá, né? E aí eu falei assim, ó, com 16 anos, ele pegou um voo,
foi pro Vale do Silício, teve uma reunião com um diretor de uma grande multinacional, e ele vendeu o software. Aí eu, cara, eu vejo essas histórias, eu falo assim, cara, que história linda de sucesso, né? Que história maravilhosa. O moleque pega um voo e vai, né? Aí para e pensa, quem consegue pegar um voo daqui para São Francisco? Quem consegue pegar um hotel em São Francisco? É muito caro, né? E tem o segundo ponto. Quem consegue marcar uma hora com o diretor de uma multinacional no Vale do São Francisco? Tenta aí. Abre seu celular, puxa seus contatos e vê alguém que você consegue mandar uma mensagem para marcar uma hora para conversar, ou pelo menos para saber onde o bilionário está, para você conversar com ele. E aí, se você conseguir, tenta fazer isso. Tenta chegar lá e ver se você consegue ao menos chegar perto. Você não consegue. Então, o que acontece é o seguinte, né? Eles estavam romantizando uma história como uma história de sucesso, que na verdade era uma história de quê? Uma história de quem indica, né? De, tipo, cara, para eles ter chegado lá, teve ter uma negociação aqui, não sei o quê, para comprar. E muito dessas negociações, a pessoa vai comprar não porque aquele produto é maravilhoso, mas porque aquele produto ali, tipo, já é carta marcada, né? Eu me lembro muito quando eu tava fazendo meu MBA, que a gente estava fazendo um projeto com um banco aí, não sei o que, não sei o que, e aí assim, aí o cara chegou assim pra gente, olha, esse projeto ele não pode ser os projetos óbvios. Aí ele mostrou 3 projetos, projeto A, projeto B, projeto C. Esses projetos aqui a gente já tem no banco. E vocês não podem fazer isso, né? E a gente começou a trabalhar num outro projeto, não sei o quê, que era de Open Bank, se não me engano, né? Open Finance. E aí, assim, ó, a gente pegou um projeto que até é associado com IA, de análise de perfil, para dar uma mentoria financeira para pessoa especializada, baseada em IA, não sei o que, ó. Dá o básico ali, tipo, cara, ajeita suas contas aí, depois você pede um empréstimo, uma coisa assim, né? E aí o que aconteceu, né? A gente fez a apresentação, tudo, e a gente sempre tinha em mente, ó, ele apresentou 3 projetos, que eram os projetos que o banco já tinha, né? Sabe qual ganhou? Um deles, o mais óbvio de todos. Ele ganhou o prêmio. E aí a gente olhou assim, puta, mas esse projeto não foi o cara falou que a gente não podia apresentar? Foi. E ele ganhou. Por que ele ganhou? Aí eu fiquei assim, por que ele ganhou? Se o cara falou pra gente que a gente não podia fazer aquilo, e por que aquele projeto ganhou? Tipo, eu fiquei assim, cara, carta marcada, velho. Não tem como. Assim, gostei daquele cara. Gostei daquela. Não é nem assim de, eu já fiz um acordo. Não, assim, eu gostei daquela pessoa, vou dar pra ele, né? Porque assim, o projeto a gente achou mal elaborado, mal feito, a prestação tosca, né? E tipo assim, puta, o cara faz uma prestação tosca, o cara fez uma prestação tosca, o cara foi lá, fez um projeto que já tinha e ganhou. Isso eu achei absurdo, né? Mas, pessoal, é isso, assim, se você quer ter uma carreira de sucesso, né? E aí eu vou resumindo aqui, eu tô sendo bem cínico, né? Irônico, né? Se alguém não entendeu aqui, né? Assim, o que você tem que apostar? Você tem que apostar no quê? No viés de sobrevivência, né? Você tem que ser aquilo que as pessoas querem que você seja, né? No fundo, não. Você tem que procurar lugares que te abracem para você crescer, né? Lugares que te apoiem. Se você não procurar lugares que te apoiem, você não vai crescer. Tipo, esquece historinha de superação. Historinha de superação é a maior babaquice que existe, né? O segundo, né, é assim, cara, tenha preparo, velho. Não pense que a vida é só trabalhar, 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 trabalhar. Aí um dia assim, porra, você fez um negócio foda, agora você vai ser. Puta, se você não é amigo dos caras, não adianta você fazer um negócio foda. Não adianta. Você tem que ser foda, né? E eu boto muito isso, que assim, eu vivo isso, né? Tipo, quando eu percebi isso, né? Que não adiantava eu fazer alguma coisa muito foda, porque eu fiz coisas muito foda em várias empresas que eu trabalhei. Fiz muito, peguei muito projeto de sucesso, cara. Cara, eu nunca falhei num projeto, assim, eu nunca trazer uma funcionalidade na minha vida, né? Eu sempre entreguei projeto foda ali, com, cara, mínimo bug em produção, tipo, sempre que eu entreguei coisa foda, mas nunca fui promovido. Agora eu já vi muita gente que entregou coisa tosca e foi promovida, né? Por quê? Porque eles promovem os iguais. Então você tem aquele cara que, tipo, você tem que ser aquele cara assim, cara, o Vitor tem um conhecimento único. Que é o que eu faço com Kafka, né? Tipo, eu tenho um conhecimento único.
Se alguém precisar de Kafka saber, cara, conversa comigo. Puta, até tem algumas pessoas querendo falar comigo e eu me perco, porque eu tenho pouco tempo, né? E por último, né, você tem que se alinhar ao perfil de sucesso das pessoas, né? Tipo, as pessoas querem que você tenha aquela historinha de mentor, nossa, de superação, não sei o quê. Cara, babaquice. Então é isso, galera. Meu cafezinho é isso. Deu 20 minutos já de cafezinho. Não imaginei que fosse dar tanto, né? Eu espero ter te ajudado com alguma coisa. Se não te ter dado um pouco de cinismo, né? Porque é foda, né? O problema é complicado. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado e bom dia. Boa segunda-feira. Segundou, galera. Como falou aí um meme que eu acabei de ver no Blue Sky aqui, né? Segundou, galera. Vamos lá com tudo. Que nem um idiota. Valeu.